Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar a respeito de algumas coisas que os satanistas estão fazendo, principalmente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook, qualquer rede social, tá? Antes de tudo, eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todos sempre. Amém. Amém? Bom, hoje eu vou falar a respeito de algumas coisas que os satanistas vêm fazendo, tá? Vai ficar um pouquinho misturado porque são várias coisas diferentes. E eu quero falar, gente, porque infelizmente são poucos canal no YouTube falando sobre isso, não tem mais. Tinha o canal da Igreja Edificar João Pessoa, mas já não tem mais o canal. Então a irmã Thalia falava a respeito disso, mas agora o canal fechou e não tem outra pessoa falando especificamente disso, a respeito dos satanistas. Primeira coisa que eu quero dizer é, os satanistas são o exército do anticristo. Eu falo isso em vários vídeos, já falei em mensagens e repito, os satanistas são o exército do anticristo que haveriam de vir, tá? E o que acontece, né? Os satanistas, eles fazem muitos rituais. Então, eles cultuam a Satanás fazendo rituais. E entre esses rituais, tem rituais de blasfêmias, tá? E além deles fazerem rituais cultuando a Satanás, eles fazem rituais amarrando vida de pessoas. Então, eles amarram a vida de pessoas na homossexualidade, eles amarram a vida de pessoas no vício de drogas, amarram a vida de pessoas no adultério, na prostituição, eles amarram a vida de pessoas na miséria, amarram a vida de pessoas na confusão mental, como a esquizofrenia e outros problemas mentais de nível de psiquiatria. Então, eles amarram eles amarram de várias formas a vida de muitas pessoas e vão destruindo aos poucos. Não é que eles amarram num dia e no outro dia a pessoa já está sentindo sintomas. Isso é devagar. As coisas demoram um pouco para acontecer no mundo físico. Quando elas acontecem no mundo espiritual, elas demoram um pouco para acontecer no mundo físico, porque elas vão acontecendo de forma gradativa, é devagar, tá? Bom, eu quero falar sobre uma coisa, eu quero dar textos bíblicos a respeito do satanismo, tá? Gente, tem muitos textos bíblicos falando a respeito do satanismo. Um exemplo, claro, do satanismo é ali quando Acabe casa com Jezabel, que Jezabel leva o culto a Baal para Jerusalém, para Israel, e Acabe começa a permitir que Jezabel introduza aqueles cultos, aquelas imagens dentro do povo de Israel, e o povo de Israel se contamina com os deuses do povo de Jezabel. Então, a gente vê que chega um momento que Elias fica desanimado. Dos sintomas, existem sintomas de ataques de satanistas. O Senhor falou para mim, às vezes eu sentia algumas coisas no meu corpo e eu perguntava para o Senhor, conversando com o Senhor, Senhor, o que é isso? O Senhor falava para mim, isso é sintoma de ataque de satanista, é sintoma. Então, o ataque de satanista, ele gera sintomas no corpo, sintomas físicos, tá, gente? Então, não é só sintomas espirituais, gera também sintomas físicos, tá? Então Elias sentiu ali sintomas físicos. Quando ele chama os profetas de Baal para ir para o Monte Carmelo e lá ele pede que os profetas de Baal invoquem o nome de Baal para queimar lá o sacrifício e não acontece, e depois ele invoca o nome de Deus e ali acontece, Deus manda fogo, consome o sacrifício, consome a água que estava em volta do altar, consome a água que estava por cima da carne. Então ali, eu acredito que Elias imaginou que aí sim Israel se voltaria totalmente para Deus. Mas o que aconteceu foi que Jezabel
fez uma ameaça de morte a Elias. Então havia por detrás dessa situação em Israel um poder satânico muito grande, tanto que a Bíblia narra que os profetas de Baal, eles se cortavam ali mesmo. A Bíblia fala que era costume deles se cortar e derramar sangue. O ato de se cortar, gente, quando uma pessoa, a gente vê hoje em dia nas redes sociais, adolescentes que às vezes se cortam, não sabe dizer porquê. Aqui no Uruguai teve uma onda num colégio aqui, um colégio de ensino médio, de alunos que eles tiraram a lâmina do apontador e se cortaram com essas lâminas. E os pais, depois de alguns desses garotos, essas moças, foram perguntar o porquê que as crianças fizeram isso e elas não sabiam dizer porquê. Então, isso é ataque de satanistas, tá? Isso é ataque de bruxos, fazer as pessoas se cortar. No início, quando eu comecei, eu não falo muito aqui no canal o que eu tenho passado com ataque de satanistas, mas eu vou falar agora uma das situações que aconteceu comigo. No início, em 2020, não sei se foi no final de 2020 ou no começo de 2023, 22, 21, eu passei por uma situação muito difícil, com ataque de satanistas, inclusive sintomas no corpo, e eu me senti tentada a me cortar. E ali eu comecei a repreender, não me lembro se eu comecei a repreender, eu comecei a pedir ajuda a Deus, pedir livramento para Deus. Eu sei que eu não me cortei. E aí passou um tempo, o Senhor, ainda em batalha espiritual, o Senhor falou para mim que se eu tivesse me cortado a primeira vez, eu ia me cortar sempre, ia ser mais difícil eu me controlar. Se eu tivesse feito a primeira vez, aquele derramamento de sangue ia ter um poder maior sobre mim e depois ia ser mais difícil de eu ficar liberta. Então, cortes, crianças que gostam de se cortar, por causa do sofrimento, porque o ataque de satanistas, ele traz um sofrimento muito grande e às vezes a pessoa tem vontade de se cortar para aliviar a dor. Eles tentam a pessoa a se cortar no engano de que se cortando vai aliviar a dor, mas só piora porque a pessoa fica viciada naquilo de se cortar e pode até perder a vida, dependendo de onde ela corta. Eu quero ler aqui, irmãos, o livro de Jó, tá? Não o livro inteiro, tá? Alguns capítulos. Eu marquei aqui, gente, alguns versos, alguns capítulos que tem relação com aquilo que eu estou falando, tá? Então, o primeiro capítulo é o livro de Jó 1, a partir do verso 1, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, Jó era uma pessoa que se desviava do mal, era uma pessoa boa, era íntegro, era uma pessoa que buscava fazer a vontade de Deus. No verso 6 diz assim, ó: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás. Aí, verso 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Verso 11: disse Satanás: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, aqui a palavra blasfêmia, a gente entende o quê? Que Jó, nesse contexto aqui, o Satanás tinha inveja de Jó, porque Jó conseguia agradar a Deus. E aqui a intenção de Satanás fica claro que ao falar para Deus tirar os bens de Jó, a intenção dele era fazer com que Jó, através do sofrimento, blasfemasse contra Deus. Aí volta aqui no Jó, agora vamos Jó capítulo 2, verso 1. E vindo outro dia, aqui no verso 11, ele diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Aí Satanás foi, tirou os bens de Jó, né? E aí passou um tempo e de novo os anjos foram se apresentar diante de Deus. E no capítulo 2, do verso 1, diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Quer dizer, Deus já tinha dado testemunho de Jó. Aqui você viu que mesmo tirando os bens dele, ele continua sendo fiel a mim. Aí no verso 4, ele diz assim, Satanás diz assim ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Verso 5, porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na tua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, o texto de Jó, eu já vi muitas pessoas falando de Jó, e muitas pessoas, todas as pregações que eu já ouvi, as pessoas falam mais sobre a paciência de Jó, sobre o que Jó passou, sobre a humilhação que Jó passou, mas eu não vi ninguém abordar esse tema, falando a respeito da intenção de Satanás, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então, a intenção de Satanás é fazer Jó blasfemar, ele perder a salvação dele e separar Jó espiritualmente de Deus. Essa é a intenção de Satanás, separar o homem de Deus, separar a alma do homem, desligar a alma do homem de Deus, do seu Criador. Essa é a intenção de Satanás, e isso aqui no livro de Jó, e isso não é diferente nos dias de hoje, tá? A gente vai ler mais alguns textos. Agora eu vou ler o texto de 2 Timóteo, verso 3, a partir do verso 3. Desculpa. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Essa palavra irreconciliáveis, ela está ligada à blasfêmia. Quando uma pessoa ela blasfema contra Deus, contra o Espírito Santo, ela perde a salvação. E essa pessoa não tem como reconciliar essa pessoa de novo, nem com Deus e nem com as pessoas que são cristãs. A Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Então, quando pessoas blasfemam, quando eles entram para essa área, já perderam a salvação, não tem mais como essas pessoas terem comunhão com Deus e com os outros cristãos. Ela perde totalmente a comunhão, porque a comunhão com Deus, a comunhão com os outros irmãos, ela vem por meio do Espírito Santo, o Espírito de Deus, tá? E aqui fala irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons. Outra característica dos satanistas, eles não têm amor com ninguém, com nada, nem entre eles mesmos. Eles fazem guerra entre eles mesmos para se destruir um ao outro, para ganhar poder. Tudo para os satanistas gera em torno de ganhar poder no mundo espiritual para destruir. Eles sacrificam pessoas, eles sacrificam crianças, eles fazem rituais contra pessoas, fazem amarrações, e tudo que eles fazem é com o objetivo de ganhar mais poder das trevas, para poder causar mais destruição. Então, entre eles mesmos, eles se destroem. Um exemplo é o Daniel Mastral, que fez um sacrifício oferecendo o próprio filho. Não estou dizendo que o filho dele era satanista, gente. Eu nem acho que era. Mas o Daniel Mastral fez um sacrifício oferecendo o próprio filho dele a Satanás. Foi quando o filho dele tentou os suicídios e tirou a sua própria vida. Vamos voltar aqui. O vídeo está ficando um pouquinho longo, mas dá para ir. Estou tentando ir rápido para não ficar muito longo, que eu sei que hoje em dia as pessoas estão com esse costume de ver vídeos curtos. Então eu estou tentando ser mais rápida. Continuação, Mateus 24. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, dizendo: diga-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Verso 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane,
engane. Verso 5, porque virão muitos falsos Cristo em meu nome. Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 23. Eu estou lendo tudo salteado, tá, gente? Porque eu escolhi os versículos que estão ligados ao mesmo assunto. 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então aqui, veja bem, tem muitos satanistas que estão dirigindo igrejas no Brasil. Muitos pastores que antes eram pastores de Deus, que por causa de coisas mal resolvidas na sua vida com Deus, foram tentados, porque vocês sabem que eu falei aqui no vídeo anterior, que a tentação que haveria de vir sobre o mundo inteiro era os satanistas, são os satanistas que vieram para tentar a humanidade. Então muitos pastores não estão conseguindo resistir a essas tentações, entraram para o satanismo e estão dirigindo igrejas como se fossem igrejas evangélicas, mas são igrejas satânicas. Eles estão enganando as pessoas. E essas igrejas estão cheias de pessoas, cheias de gente. Muitas delas têm mais de nem sei quantos membros. Então, são igrejas que servem a Satanás e que dizem, falam do amor de Deus, não falam de arrependimento, não falam de abandono de pecado, não falam de santidade, falam de amor, falam de prosperidade, falam de ajuda emocional, falam de como que diz? Ai, agora não vai sair. Falam de ajuda emocional, ajuda motivacional. Então, eles falam de tudo isso, mas não pregam o arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. É por isso que quem infelizmente, aqui no livro do Apocalipse, as pessoas tem um texto que fala que as pessoas não se arrependeram de seus pecados, porque as pessoas já não têm mais o Espírito Santo de Deus e não tem mais como elas se arrependerem de seus pecados. Voltando ao texto, Apocalipse 1. Eu, João, que também sou vosso irmão. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Essa é a vida do cristão. A gente sofrer aflição por causa da palavra de Deus. Verso 2. Capítulo 2, verso 9 agora. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Então, o que ele está dizendo aqui? E tem pessoas no meio dos judeus que se dizem judeus, praticantes do judaísmo, mas eram blasfemos, não eram judeus, não eram, eles se diziam. Não é diferente do mundo de hoje. Hoje nós vemos muitas pessoas se dizerem cristão, mas não são. Tem aí no Brasil essas igrejas pretas, todas essas igrejas pretas no Brasil, elas são satanistas. Eu vou tirar um tempo para falar um pouco dessas igrejas. Elas são satanistas e estão aí para amarrar a vida de pessoas. Pessoas estão entrando dentro dessas igrejas, elas estão indo na frente, no púlpito, pedindo oração, pedindo intercessão, pedindo imposição de mão. E muitas vezes, aquele que está impondo a mão sobre essas pessoas é um satanista, está amaldiçoando a vida dessas pessoas, como aconteceu com a cantora Priscila Alcântara, que recebeu imposição de mãos na bola de neve. Foi amaldiçoada na bola de neve, tá? Voltando aqui, Apocalipse 9, verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para adorarem os demônios e os ídolos, de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira,
que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Outro texto, último texto agora. Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu trono. Aqui nesse texto está falando da besta, tá, gente? Que ela abriu a boca para falar contra Deus, do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então a besta abriu a boca para falar blasfêmia de Deus, dos anjos, do tabernáculo de Deus e do nome de Deus. Então, gente, uma das coisas, um dos pecados que Satanás vem investindo fielmente é a blasfêmia. E por que eu trago isso daqui? Porque assim como existe, gente, pessoas como eu, que estamos aqui falando de Cristo no YouTube, tem pessoas que estão falando, que se dizem pastores, que se dizem evangélicos, mas estão aqui, estão fazendo pessoas blasfemarem contra Deus. Então, isso nos comentários, as pessoas falam um assunto aqui, dá a opinião delas, muitas vezes não oram, são canais que não têm, de pessoas que não têm vida de oração, não têm comunhão com Deus, estão aqui para falar mal de certas coisas que elas não entendem e elas pedem no final, curte e faz o seu comentário aqui. E nesses comentários, muita gente está falando muita coisa que não deve, muita gente está blasfemando contra o Espírito de Deus e perdendo a salvação. Existem também alguns canais que se dizem faladores da verdade, que estão falando mal da doutrina de usos e costumes. Eu estou falando porque eu investiguei esses canais. Se dizem crentes, tem 3 canais famosos aí falando sobre isso. Se dizem crentes e ficam aqui falando mal da doutrina de usos e costumes, como se isso fosse um fardo, como se isso fosse usos e costumes de fariseus. A doutrina de usos e costumes, ela vem de Deus. Não é porque uma pessoa ela tem doutrina de usos e costumes, dá mau testemunho, como por exemplo a missionária Nathalie, não é porque ela faz isso que todo mundo que tem a doutrina de usos e costumes não é de Deus. Então, esses canais estão misturando, estão levando pessoas a blasfemarem, estão levando pessoas a ir para um caminho de erro, um caminho que não tem volta, um caminho de engano. Não entra nesse negócio de ficar comentando vídeos de gente falando mal de pessoas, como, por exemplo, falaram mal de uma irmã, num dos vídeos aí, vi falando mal, defamando uma irmã em Cristo. Vi defamando um outro irmão também em Cristo, porque esses 2 irmãos têm a doutrina de usos e costumes, mas são pessoas de Deus, porque Deus confirmou para mim que são pessoas que Deus levantou. Então, estão falando mal, ficam atacando essas pessoas nas redes sociais. Não entra nisso, gente. Fica longe disso para não correr o risco de perder a sua salvação. Então é isso. E mais, nos canais evangélicos que tem livre acesso a comentários, tá cheio de satanistas que comentam. Às vezes a pessoa que está fazendo os vídeos, ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa que está ali com boa intenção de passar a palavra de Deus, mas ali se infiltram satanistas nos comentários para fazer aqueles que estão comentando aqueles vídeos pecarem, e fazer também a pessoa que está fazendo o vídeo cometer pecado, porque eles indicam vídeos, indicam temas para levar a pessoa, desviar a pessoa da verdade, desviar a pessoa do foco que é a palavra de Deus, que é a santidade. E isso está acontecendo aqui no YouTube, gente. Isso não é brincadeira. Então, vamos vigiar no uso da internet, no uso das redes sociais. Eu estou falando aqui do YouTube porque o YouTube eu uso mais. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, eu não tenho WhatsApp, então a rede social que eu mais uso é o YouTube e o Telegram. Mas estou falando do YouTube porque no YouTube isso é muito mais fácil de acontecer, vem acontecendo com mais frequência do que no Telegram. Acontece também no Telegram, em alguns grupos. Só que no grupo você participa se você quiser. E no YouTube é mais fácil as pessoas errarem, tropeçarem do que no Telegram.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.